Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar. Vou fazer um apanhado das lives que fiz sábado e domingo. E o amigo Zé Luís, eu e o amigo Zé Luís e o engenheiro Zé Luís estivemos lá na conversa. E também o engenheiro Avelino mais tarde, e o Alexandre. E, enfim, coisas eu fiz. E o engenheiro Afonso e tal. Pessoal, costume. Uns vêm, outros não vêm. Às vezes as pessoas podem aparecer, outras vezes não podem. É evidência deles, não é? E então analisámos profundamente a Constituição da República Portuguesa, analisámos os presidenciais. Todos conhecem a minha preferência pelo Sr. Almeida Gouveia e Melo. Claro que sou devem se candidatar, que também está na lista. Foram 11 candidatos que foram categorizados pela Wikipédia, que enfim têm as suas limitações. Alguns nem conhecia, porque fazia a primeira ideia que era um candidato à presidência da República. Depois estivemos a analisar os artigos 120 a 140 da Constituição, que dizem são referentes ao Presidente da República. O Zé Luís ficou surpreendido com a qualidade da Constituição. A Constituição é boa. Tem ainda um bocadinho a terminologia marxista, os meios de produção, os latifundiários, os minifundiários. Pronto, vê-se que aquilo foi, obviamente, período pós-revolucionário, mas tem muitos direitos, especialmente das pessoas. Direitos laborais, direitos ontológicos, à vida, à propriedade privada, ao bom nome, à reputação, à situação profissional, todas as coisas que as pessoas para fazer uma vida digna precisam. Para evitar o que se fazia no tempo de Salazar e o que se faz agora também nas redes sociais, de querer dar cabo da vida das pessoas, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, pelas suas ideias políticas. É dantesco. Eu ainda hoje estou estupefacto. Nunca irei esquecer esta. Assim, como é que é possível, em pleno século XXI, em democracias que estão nas 23 primeiras, em termos de democracias plenas, onde eu vivo, onde os seus vivem, como é que ainda há pessoas que fazem isto aos outros seres humanos por razões políticas? Hein? Exatamente como se fazia no tempo de Salazar, exatamente como fez a KPGB e a Stasi e a PID no tempo de Salazar, claro, e outras polícias políticas, que é dar cabo da vida das pessoas, especialmente quando as pessoas vêm de pobrezinhos, quando vêm sem nada, e dá muita dor de cabeça e muito trabalho e muito sangue, suor e lágrimas para chegar a algum lado na vida, do ponto de vista da sua estabilidade profissional, claro. E por causa das vossas ideias políticas, isso é destruído. Aliás, eu comecei logo a afinar quando o Zé Luís leu esse artigo na Constituição. Está protegido constitucionalmente a privacidade do meu nome e da reputação, mas também a defesa da situação profissional em relação às ideias políticas, coisa que o Salazar é exatamente o oposto. A Constituição de 33, que também analisámos na live, o Zé Luís ficou estupefacto. É a nação, é as colónias, estou a ver, não é? Porque a gente já sabe do pessoal do costume, com grandes elogios ao Salazar, por simples, porque o Salazar só estava preocupado com as colónias e queria expandir o império. O primeiro artigo da Constituição de 33 parece um infante Dom Henrique a falar com os descobrimentos e com as conquistas. Parecia que estava a falar da conquista de Ceuta em 1415. A expandir. O Salazar ainda punha a hipótese do império se expandir. Atenção. Interessante, ou seja, o Salazar estava preocupado, era com as colónias, e bem, era o tempo dele, não digo que não. Agora, os direitos das pessoas, nós vimos lá uma palavra, direito, e o direito era um direito obrigatório. Paradoxalmente, no artigo 11, proíbe a prisão perpétua. E eu estou farto de insistir neste campo. Até os senhores querem ser piores que o Salazar? Até o Salazar era uma ditadura. Os senhores querem estabelecer uma prisão perpétua que nem na ditadura existia? Está bem, que iam lá para o Tarrafal e tal. O Código Penal, até mandei para o engenheiro Zé Luís, para o engenheiro Avelino e para o amigo Zé Luís. A pena privativa de liberdade no Código Penal de 1786 era de 20 anos, era menos que a nossa. De 25 anos no homicídio qualificado. E depois era 25 anos em casos muito excepcionais, a tal prevenção especial. E depois fossem para o degredo, como se dizia no Código Penal de antigamente, podia chegar aos 28 anos. Mas eram apenas cumulativas, entendem? O tal sistema dualista que o professor Figueiredo não gosta nada. Pois, com certeza. Quando fazem registros cumulativos, no caso do Código Penal de 1886, era, obviamente, pena de privatividade e degredo, aumentava.
ia para 28, o máximo dos máximos. Parecido com o nosso. E o nosso é de 1982. Os senhores querem ter uma medida penal que foi abolida em Portugal, e fomos os primeiros a fazê-lo, em 1884, 2 anos antes do Código Penal de Salazar ter sido aprovado. Os senhores não voltam ao tempo de Salazar com a prisão perpétua. Voltam a um tempo da monarquia absolutista. Praticamente. Até a monarquia constitucional, a monarquia parlamentar, enfim, tinha já esses laivos liberais. Eu fico estupefacto com... Lá está, não me surpreende que tenham essas posturas de destruir a vida dos outros. Especialmente pessoas que estão em países muito longínquos, em zonas muito inóspitas, em zonas que obviamente só um maluco é que vai para zonas muito inóspitas se não tiver a coisa muito bem planeada e muito bem estruturada. E os senhores literalmente tratam as pessoas que não gostam do ponto de vista político e pessoal e até cultural, como se vê com os imigrantes em Portugal, às vezes parecem impedido. Ou seja, é mesmo, se não é tiro na cabeça, é um tiro profissional ou existencial, exatamente como as polícias políticas faziam. E a Constituição 33 baseou-se só na estabilidade do país, não consignava direitos nenhuns aos cidadãos. A Constituição de 76, com os seus defeitos, e nós lemos a última revisão, que é a 7ª, que é de 2005, não tem lá alguns defeitos bastante consideráveis, mas é boa, porque o povo fica com muito, e eu sou tão mauzinho que o povo, mas as pessoas ficam com muitos direitos que não tinham nenhuns no tempo de Salazar, porque ele estava preocupado era com o Império, com as colónias, e obviamente era uma ditadura. E logo no início diz que foi publicitado, não foi referentado a coisa nenhuma, foi um bando de gatos pingados que eram elegíveis para votar, e pronto, e aprovaram uma ditadura, aprovaram uma Constituição que legitima uma ditadura, que diz tudo. Por isso os senhores com a história da prisão perpétua voltam a quase ao tempo medieval em termos de registro jurídico penal. Que os senhores têm a vontade de punir os bandidos, eu também tenho. Nem fazem ideia os senhores quanto, não é? Mas ou somos civilizados ou não somos. O Estado de Direito não pode fazer isso. Em termos pessoais, é outra conversa. Isso estamos cá para ver a minha pessoa, né? E outros afins, né? Isso, em termos individuais, é outra conversa. Em termos individuais, os senhores saem da favela, os senhores saem dos amadores desta vida. Se vos fazem voltar para lá, os senhores comportam-se em conformidade. Claro. Sai o menino da favela da Rocinha, da favela da Maré, chega a professor doutor, chega a psicanalista, seja o que for, tiram-lhe isso tudo. Ele volta para a favela da Rocinha, vai buscar a pistola e pronto, faz o que fazia. A mesma coisa se aplica ao pessoal das amadoras desta vida. Saem desses meios muito violentos e extremamente cavernosos. Têm uma vida porreira. Tiram isso tudo à pessoa, a pessoa volta atrás e tem completamente inconformidade que tinha quando era jovem. Por isso os senhores é que sabem da vossa vida, os senhores querem ter um comportamento pessoal à vontade, comportamento pessoal, estamos cá para isso. Vamos ver com quem é que os senhores cruzam. Em termos de Estado de Direito, não estão a fazer nada aqui no meu canal se tem... isso em termos pessoais, ok? Em termos pessoais, se querem se comportar como polícias políticas, à vontade. Se querem que o Estado de Direito se comporte como polícias políticas, pois não estão a fazer nada no meu canal. Nada no meu canal. Quem defende a prisão perpétua não está a fazer nada no meu canal. Absolutamente nada. Aliás, o amigo Zé Luís, que é dirigente do Chega, já disse: professor, já estou quase convencido, já estou quase 100% convencido da história da prisão perpétua. É que não é voltar ao tempo de Salazar. Nem o ditador defendia a prisão perpétua. E os seus querem defender a prisão perpétua. Os senhores acham mesmo que 20 anos de cadeia, 25 anos de cadeia não é suficiente? Os cúmulos jurídicos, se for um predador a sério, com os cúmulos jurídicos, chega lá acima. Os senhores sabem o que é 1 ano de cadeia? Os senhores alguma vez entraram numa cadeia? Aquilo é uma coisa... Até os predadores sexuais que os presidiários têm códigos de conduta muito complicados com eles, normalmente nem sobrevivem na cadeia. E os senhores...
O que é que eu estou aqui a fazer? A perder um precioso tempo com gente tão estúpida, por amor de Deus. Por isso, eu percebo o André Ventura que tem que se legitimar de pertencer a uma família política que são uma camada de fachos. Eu até percebo isso. A AfD alemã é facho, eles chamam-se conservadores libertários. Pois, nunca assumem que são fachos, mas a AfD alemã é totalmente nacional-socialista, como aliás o Tribunal Constitucional Alemão muito recentemente disse. Antes do Tribunal Constitucional Alemão ter dito, já eu tinha dito, a AfD é extrema-direita. E finalmente o Tribunal Constitucional Alemão disse que sim, como é evidente. Como é evidente, se tem pata de porco, se tem rabo de porco, se tem pança de porco, é capaz de ser porco, não é? A AfD não é conservador libertário, é coisa nenhuma. É extrema-direita. Perdão, como o Afonso Gonçalves também foi agora detido. Perdão. E também é extrema-direita, porque vai para cima de uma caminhonete de caixa aberta aos berros contra os imigrantes, porque não é a religião deles o nosso país, não é isto, aquilo e aquilo outro. Eu não sou nem nacionalista, nem cristão, eu sou europeísta. Eu acho que o projeto da União Europeia foi a melhor coisa que tivemos nos últimos, sei lá, arrisco-me a dizer, desde o Montesquieu. Desde o Estado de Direito ter sido criado pelo Montesquieu, o projeto da União Europeia, que vem do Kant. Bem, o Kant iniciou as Nações Unidas. O Ideal da Paz Perpétua, do Kant, foi o livro que deu a fundação à arquitetura da Sociedade das Nações, já no século XX, porque o Kant é do século XIX, nasceu em 1724, morreu em 1804, e então o Kant foi quem deu, de certa forma, a estrutura formal para, como é típico dele, né? O formalismo dele, para a ética kantiana, para a Sociedade das Nações, que mais tarde se tornou as Nações Unidas. Foi uma coisa fenomenal, é esse avanço civilizacional que os senhores também não gostam, da Agenda 2030 das Nações Unidas. Eu cada vez mais tempo todas as redes sociais, mais vejo que os senhores vivem numa realidade virtual, vivem num limbo, vivem, só na internet é que acham que são alguém. Os senhores na internet fazem de primeiro-ministros, tribunais inquisitoriais, presidentes da República, juízes do Supremo. Os senhores é que são, que estão por trás de um teclado de um computador e fazem as coisas que nós sabemos e acham que são o feiticeiro de Oz, a manobrar as marionetes, que são as pessoas que são os protagonistas das redes sociais e de certa forma também da política, e os senhores são os completos doentes psiquiátricos, não todos, os alvos sabem muito bem para quem eu estou a falar, que vêm para as redes sociais ou porque são os gordos de chugos, ou porque são filhos de gordas alcoólicas e de chancharia pedreira, ou são doentes psiquiátricos, ou são psicopatas encapuçados, porque o bandido o bandido tem sempre a cara escondida. Sempre. Porque são bandidos wannabes, mas não têm coragem nem destreza física de um bandido. E então são os mais fracos, os mais desequilibrados, os mais doentes. Os tercos dos tercos da sociedade está nas redes sociais e os senhores acham que aqui podem fazer as regras de um mundo que não é o mundo real. São doentes psiquiátricos. Quem foge do mundo real é um doente psiquiátrico. Quem corta com a realidade por completo é o psicótico. E os senhores têm uma inveja doentia de quem vence no mundo real, como é a minha pessoa, e então tentam destruir os vencedores da vida no mundo real para os senhores tornarem os vencedores da vida no mundo virtual. São doentes psiquiátricos. Se cruzam com a pessoa errada, o futuro a Deus pertence. Por isso os senhores têm que ter noção que este mundo das redes sociais, que é onde se faz a política de hoje, acaba como? Pois com as insurreições populares que vemos agora nos Estados Unidos com o Trump, com a emergência da extrema-direita como nunca se viu na Europa. Eu acho isso muito negativo. Eu gosto do André Ventura, mas é o único da extrema-direita família que eu gosto. O André Ventura para mim é direita securitária. Se o meu avô estivesse vivo, não falava comigo, provavelmente não falava. Se o meu avô estivesse vivo, que lutou diretamente contra o Salazar e morreu para lutar contra a extrema-direita, se o meu pai fosse vivo, não falava comigo, pois se calhar não falava. Não sei, o meu pai era mais moderado, mas
tanto o meu pai como o meu avô, que ambos lutaram contra ditadores, um à esquerda, o outro à direita, provavelmente não gostariam nada das minhas posturas dos dias de hoje. Eu acho que explicaria-me bem, dizia, não, mas eu não sou direita securitária, eu sou direita conservadora, tenho uma simpatia pela direita securitária, porque eles estão a tentar resolver os problemas reais das pessoas, se bem com ideias que eu não concordo nada. Não concordo com o cristianismo ser europeu, não concordo com o nacionalismo, não concordo com a prisão perpétua, não concordo com a castração química, não concordo com quase nada dos valores da direita securitária e da extrema-direita. Eu sou de direita conservadora. Freitas do Amaral, Ramalhianos, Cavaco Silva é a minha gente em Portugal, e Reagan e Margaret Thatcher em termos internacionais. Dir-me-ão, mas o seu pai lutou contra os comunas, mas tinha simpatia pelos comunas. Não, tinha respeito. É diferente, porque era um adversário temível. A diferença do meu pai, do meu avô e a minha é que o meu avô lutou contra o Salazar, um ditador instituir, era o poder instituir, sabia no que estava a meter. Ditador é a vida. O meu pai é a mesma coisa, 30 anos na União Soviética, grande amigo do Jaime Neves a trazer as informações, também soube há muito pouco tempo, que parece que foi quando a KGB lhe pediu para ele começar a espiar o Álvaro Cunhal que aquilo partiu. Porque foi exatamente naquela altura que o Álvaro Cunhal tinha muita força em Portugal, quando Vasconcelos era primeiro-ministro. E as nacionalizações todas feitas em Portugal, e por aí adiante, que demorou anos e anos e anos a desfazer-se, e então, porque os soviéticos não confiavam em ninguém. Então, foi pedido ao meu pai, disse-me a minha mãe, com muito esforço, é muito raro libertar elementos, poxa, parece que foi dito ao meu pai para espiar o Álvaro Cunhal, ao que parece eram próximos, mas se bem que a ideia que tenho é que o meu pai não gostava do Álvaro Cunhal, e o meu pai disse que não. E o KGB começou a virar-se contra ele. Isto nos anos 70, com o PREC, ou seja, 74 para 75, como sabem, o famoso PREC foi nessa transição de 74 para 75, o famoso verão quente já foi em 75. E o novembro, 25 de novembro, acabou com isso. O gonçalvismo foi o PREC, foi o primeiro-ministro Vasco Gonçalves, que era comuna e era general e era doente psiquiátrico, infelizmente. Não é dito por mim, foi internado em psiquiatria várias vezes. Isto para vos dizer que, e depois estava a falar da live sobre isso, e os subscritores, estúpidos como sempre, não é os subscritores, alguns totós, vamos deixar de falar do PREC, vamos falar disto. Não, o que interessa é a história para não repeti-la, não podemos repeti-la, e os senhores continuam com a mesma conversa de que a Europa cristã, isso é medieval, foram as cruzadas. O nacionalismo, isso é... Eu vi agora um senhor nas redes sociais, carta aberta ao André Ventura, e um facho, Nossa Senhora de Fátima, parece que amigo do André Ventura das lides iniciais do Basta, isto e aquilo, eles eram só 5. Ali um Jesus, Nossa Senhora de Fátima. E então, este nacionalismo bacoco, não estou a dizer como é bacoco, estou a dizer que as ideias são o que são, não é? Esse nacionalismo ao Salazar, não concordo. A União Europeia é o maior projeto civilizacional desde o Estado de Direito de Montesquieu, só comprava às Nações Unidas. Ninguém tem essa aquisição civilizacional, não há nenhum grupo de países que tenha a mesma moeda, que tenha a mesma política de defesa, quase, que tenha uma aliança também de defesa, como é o caso da NATO, mas isso não é só a União Europeia, que tenha instituições similares, que tenha um governo central, que é Bruxelas, que ajuda os mais pobrezinhos e que beneficia os mais ricos, é verdade. E este senhor que estava a falar da carta aberta ao André Ventura, Bruxelas não manda, mas Bruxelas é que manda. Bruxelas é que manda. E bem, a nossa soberania está coartada. E bem, nós não sabemos governar. Nós, quando nos sabemos governar, é a ditadura. Não sei se estão a ver, não, que eu quero chegar. E esta visão que eu nunca tive, e lá, por isso é que eu acho que até que o meu pai compreenderia que eu fosse mais simpático da secretária, e o meu avô é que não compreenderia mesmo. O meu avô, que sendo comuna, naquele tempo, não compreenderia. O meu avô ficaria mesmo muito zangado
provavelmente não falaria comigo. Não falaria. E eu diria, nunca o conheci, como calculam, né? O meu avô morre logo muito cedo. O meu avô está na Guerra Civil Espanhola entre 36 e 39, a lutar contra o Franco, chega a Portugal com uma credencial do Partido Comunista de Barcelona, é logo preso pela PIDE para investigar a situação internacional, é mandado para o Tarrafal muito pouco tempo depois, pelo capitão Agostinho Lourenço, nunca foi ouvido por um juiz, não houve acusação nenhuma, não houve nenhum ilícito praticado, o crime era ser comunista. E tinha uma carta a dizer que era comunista, pronto, era a carta roubada do Edgar Allan Poe, o que é que sabe fazer? E então, e a extrema-direita, na minha live, teve o desplante de dizer que isso era legítimo, mandasse as pessoas para um campo de concentração pelas ideias políticas deles, como se fossem os terroristas islâmicos dos dias de hoje. Pois não é a mesma coisa, naquele tempo o comunismo era a esperança da humanidade. O maior embuste, como diz o engenheiro Evelino, que a gente sabe, do século XX, não foi o maior embuste da história, mas foi o maior embuste do século XX. O maior embuste da história foi o monarquismo. Ou seja, as monarquias, supostamente, ainda hoje, continuam a ser um dos sistemas dominantes de governo. Sim, para a elite é espetacular. Para um bando de gatos pingados. Se não me Arábia Saudita, só alguns 5 mil príncipes, número redondo. Corrija-me os números, são engenheiros Zé Luís, mas parece que é mais ou menos os números redondos da elite principesca, literalmente, da Arábia Saudita. Mas é só para a elite que a monarquia é boa, não é para o povo. O povo só começou a ter direitos com o Karl Marx. Essa é que por mais incrível, por mais que me custe dizer, foram os comunas que começaram a dar direito ao povo. Os sindicatos vieram daí também. Foi a partir do século XIX que o Karl Marx, Carlos Marx, como a gente chama na brincadeira, conseguiu, através das suas ideias, o Sr. Lenin e outros afins, né? O Sr. Vladimir Ilyich Leninov, em 1917, com a Revolução Bolchevique, quebra com o Primeiro Império, que é o Império, obviamente, czarista, e todos os outros desmoronaram. Foi por início da Primeira Guerra Mundial, em que os impérios estavam a desmoronar, que o comunismo surge. O comunismo surge como o direito do povo em relação às monarquias absolutas e aos impérios coloniais. Por isso é que a extrema-direita detesta os comunas, porque eles foram os maiores destruidores dos impérios coloniais. Essa é que é essa. E o povo começou a ter direito a partir dos comunas, no século XIX. A partir do século XVIII, na Revolução Francesa, o povo começou a ter direitos. Não começou. Não começou. O primeiro democrata foi o Napoleão. Napoleão implantou à força os ideais da Revolução Francesa, mas matou metade da Europa. Não foi com o Napoleão. E o famoso Código Rosso foi um homem de grande avanço civilizacional, o Napoleão, mas matava tudo e todos. Matou mais que os comunas, em França seguramente, mas os comunas no sul do Estado não mataram mais porque tivemos dois que, devido à dimensão dos países e à população em questão, Stalin na União Soviética matou 25 milhões de pessoas e Mao Tse-tung matou 77 milhões na China, porque são países muito populosos. Mas se a França fosse uma China em termos de dimensão e de população, o Napoleão tinha morto muito mais. Por isso eu não reconhecia estes fanatismos doentios de nacionalismo, bacoco, de anti-europeísmo, de visão jurídico-penal medieval quase, de cometerem crimes do Código Penal e até crimes constitucionais. A lei constitucional não é um crime per si, a lei penal é que é um crime per si, mas a lei constitucional é a dignidade da pessoa humana, que vai diretamente ao âmago da dignidade da pessoa humana, vai diretamente aos direitos fundamentais das pessoas, como por exemplo o seu bom nome, a sua reputação e obviamente a sua situação profissional, que é o que dá o ganha-pão das pessoas, né? O que dá a vida das pessoas. Nas redes sociais vê-se tudo que era o comportamento das polícias políticas, dos ditadores, e eu digo, é isto que os senhores acham que vai ser o futuro da humanidade? Boa sorte. Boa sorte. Eu nunca tinha visto. Aliás, toda a gente conhece o meu caso, não é? Eu nunca tinha visto, quer dizer, o meu avô dormia, eu avisei-te, e eu avisou, sim senhor. Sim, o meu avô diria, então, mas esse pessoal comporta-se como o de Salazar, e comporta-se. O pessoal das redes sociais e a facção mais radical do Chega e a facção mais radical
da família política do Chega são ditatoriais como o Chega, como o Salazar. Só pensam nas colónias, só pensam na expansão do nacionalismo, da cristandade, os imigrantes é tudo abaixo de cão, não é a nossa cultura, não é a nossa religião, isto e aquilo e outro. Epá, cuidado, porque até podem falar a vossa língua, como eu vi, se não gostam dos senhores, só falta um tiro na cabeça, já vos disse várias vezes. Se não gostam dos senhores pelas vossas ideias políticas, não vos dão um tiro na cabeça por um triz. Foi o que eu vi aqui. Por isso, se os senhores estão com essa conversa em relação aos imigrantes, cuidado quando imigrarem, porque até as pessoas que falam a vossa língua fazem-vos o mesmo. Mas enfim, quem vos avisa, vosso amigo é. Eu, como tenho a mania que sou tocado pelo Código Penal do professor Pinto de Albuquerque, arrisco e a sorte protege as audaces, como diz o lema dos comandos. Eu não fui comando, mas tive muitos comandos, nomeadamente o Tenente Pinheiro, que depois foi ferido numa operação na Bósnia. Mas pronto, o que é que eu percebo disto? Os senhores aí no vosso teclado é que sabem, nós aqui que passamos a vida a estudar e a trabalhar que nem uns cães, não sabemos nada. Sim senhor, boa sorte. Engenheiro Avelino, eu gosto muito de si, estava muito bem disposto no sábado, não quis ser mauzinho consigo, porque estava lá a esposa ao lado e os amigos. A mãe dele, então, gestor, é um excelente exemplo. Foi suspensa de dirigente associativa por negligência na apresentação de documentos de gestão. Gestor, sou engenheiro Avelino, mas o senhor acha que os académicos também não sabem gerir? Então o que é que a gente faz em termos de... Não vou entrar aqui em pormenores, mas o senhor acha mesmo que trabalho clínico, jurídico e académico de grande complexidade não é uma gestão também de pessoas e de património? Como é que, senhor engenheiro, como é que o senhor acha que as pessoas chegam aos Porsches, às casas de luxo e a viajar o mundo em primeira classe? É uma gestão. Esta senhora é gestora, foi suspensa de dirigente associativa por negligência da apresentação de documentos de gestão, diz aqui. Candidata à liderança da EL, foi condenada à suspensão do mandato por não apresentar orçamento e relatórios de atividades. Renunciou ao cargo de presidente da associação antes da decisão da condenação. Sr. Engenheiro Avelino, eu gosto muito de si, não gosto de deixar mal disposto, estava ali tudo bem disposto com a família, com o ensopado de borré. Um grande abraço para si. Se esta é gestora, vou ali já venho, Sr. Engenheiro. Se esta é gestora, vou ali já venho. Vamos um bocadinho para a tese e depois vamos para o Código Penal. Se eu ficar com um subscritor, recuso-me terminantemente a ofender a memória dos meus antepassados. Tenho muito orgulho do meu pai ter sido envenenado pelo KGB e estava a lutar contra os ditadores soviéticos, porque estava do lado certo da história, estava do lado do bem. Tenho muito orgulho que o meu avô tenha morrido no Tarrafal, porque estava a lutar contra o ditador Salazar e estava do lado certo da história, do bem. Eu não me vou colocar do lado da extrema-direita na direita securitária. Se o André Ventura for para o governo, dá-me muito jeito. Eu, se tiver funções ministeriais, nem morto, porque eu dava 3 cabeçadas a cada um que me falta ao pescoço. Me falta ao respeito e vou-lhes ao pescoço, melhor dizendo. Mas, para outras funções mais operacionais, que eu sou um operacional verdadeiramente, acho eu, mas isso parece que também não gostam, não é? Tudo o que é homem forte, eu já vos disse várias vezes. Os homens fortes são odiados pelo pessoal das redes sociais porque são os homens fracos e as mulheres fracas e desequilibradas, as gordas, as lésbicas, os LGBTs, a puta que as pariu, a puta que os pariu. Como tal, eu digo-vos sinceramente que muito cuidado com o homem fraco, muito cuidado com a mulher fraca, porque são os mais venenosos, são os mais perigosos, porque é sempre o bandido que está encabeçado que faz isso. A pessoa fraca, percebem? E os piores psicopatas foram sempre os fracos. O Nilsson, dos anos 80 em Inglaterra, quase tão mau como o Fred West. Esse era só homossexuais que matava. De uma perversidade, Nossa Senhora, tinha também o 16, julga-se saber, mas não ia atrás dos homossexuais sem abrigo, veja bem. Os homens já eram... E naquele tempo, nos anos 80, já não era crime a homossexualidade, mas eram muito discriminados, os coitados homossexuais, e esta besta ia atrás dos homens, ele também era homossexual, e matava-os.
em casa e enterrava-os no jardim, como o Fred West, é a mesma coisa. E depois ficou sem espaço e há uma altura que há uma fossa fica entupida com carne humana e foi descoberto. 16, ao que parece. Quando a polícia disse, então, mas aquilo é corpo de uma pessoa ou duas? Ele disse, é de 15 ou 16. Os polícias nem sabiam onde é que sabiam meter. O Nilsson ia atrás dos homossexuais sem abrigo, coitadinhos, às vezes alguns crianças, 14, 15 anos, porque este era um homem fraco. Os piores psicopatas, o Jeffrey Dahmer era outro, também um homem fraco. Os piores psicopatas, os mais severos, os mais perniciosos, os mais sádicos, os mais fanáticos, como dizia o professor Eduardo Correia, são os homens fracos, interessantemente. O homem fraco é sempre muito, muito, muito perigoso, porque leva na focinha todos os outros, e então quando descompensa é de uma agressividade e de uma agressividade, como se vê aqui nas redes sociais, a psicopatia digital, claro, e como se vê na vida real com estes psicopatas que levam tudo a eito. O Nilsson era um tipo que era funcionário público, olhava-se para ele, uma pessoa super agradável e super bem educada. 16 pessoas mortas. Por isso é que eu também digo em relação aos homossexuais, eu sou duro com o arco-íris, que não são eles que mandam, não é? Mas querem voltar atrás à Idade Média, a perseguir os homens, como o Nilsson aproveitou-se que a polícia e a comunicação social tratavam os homens abaixo de cão. Ninguém deu pela falta dos homens, porque eram homossexuais. Anos 80, Inglaterra, hein? Anos 80, não foi há 5 séculos. E as pessoas querem voltar atrás, tratar os homossexuais abaixo de cão. Também, é isso que querem fazer agora também, ou seja, fomos nós, psicanalistas, que tirámos a homossexualidade da lista das patologias mentais, como eu já disse 50 mil vezes, o Robert Spitzer, porque os homossexuais são como nós, como os heterossexuais. Gostam de azul, nós gostamos do vermelho, qual é que é o problema? Não, também são malucos, as pessoas também são malucos na direita securitária, nesta direita, a querer voltar à Idade Média com essas visões de o que é que nós temos a ver com o que a pessoa faz na vida privada. Estão sempre a insistir na mesma história. O que nós fazemos na nossa vida privada e o que nós fazemos na nossa vida profissional não tem a ver com a política. Não pode, a não ser que haja ilícito penal, como é evidente. No caso do Primeiro-Ministro, havia ali suspeitas de ilícito penal. As pessoas não têm nada a ver com a vida pessoal e a vida profissional das pessoas. Inclusive a cama. Se temos um Primeiro-Ministro homossexual, deixá-lo estar, O que ele faz lá na vida dele é a vida dele. Também não. Eu nunca tinha visto tanta estupidez na minha vida. Nunca tinha visto. Eu sou gajo, sou conservador. Mas daí a ir para as visões medievais, mas pronto. Eu sei da Amadora, mas a Amadora nunca saiu de mim. Sim, continua a dar a cabeçada se for preciso. Os senhores são piores que a chungaria da Amadora 1000 vezes do que eu tenho visto aqui. 1000 vezes, porque esses ainda se queriam fazer a vida e assim eram homens fortes e mulheres fortes e ainda estavam ali a tentar fazer uma vida digna e afastar-se do ilícito e de coisas afins. Os senhores têm convicções políticas de ditaduras e de registro medieval e de registro completamente estúpido. Mas pronto. Por isso é que eu cada vez tenho menos subscritores e espero ficar só com 5. Lá com meus amigos do André Ventura, que eu estou aqui a estudar em voz alta. Onde é que eu tinha a minha cabeça para vir aqui? Pronto, era o tempo do bicho. Zé Luís. Afinal tivemos 20 a 25 estados de emergência declarados no tempo do bicho. Afinal não foi só simbólico, foi mesmo efetivo. Eu não estava aí, não tinha a certeza. Sim, a lei foi suspensa porque o estado de emergência permite isso. Bom, vamos um bocadinho para a tese, vai ser curto. E depois vamos um bocadinho para o Código Penal. Faço-vos agora só uma pequena abertura de raciocínio. Eu gosto disto e fico muito, muito, muito surpreendido com a vossa subscritores, inclusive apoiantes, inclusive. Aliás, alguns já deixaram de ser, como é evidente, não é? Eu não vos quero aqui com essas provoices dessas ideias. Se os senhores não vos quero aqui, não quero pessoas aqui que achem que
um pensamento salazarista é um pensamento bom. Não é? O Salazar era um assassino. Mais político que o Franco, mas era. Como todos os ditadores. Porque tem polícias políticas que matam por eles. Acabou. Se os senhores não compreendem isso, para a puta que os pariu. Acabou. Paciência nenhuma para vos aturar. Absolutamente nenhuma. Tínhamos ficado aqui na anomalia psíquica anterior e o artigo 20, número 2 do Código Penal, como sempre, é sempre o mesmo. Tínhamos ficado nessa nota. Tínhamos ficado que, efetivamente, a consideração de que a imputabilidade diminuiu do agente, isto é a minha tese de doutoramento em direito penal, como sabem, eu percebo disto, é? As pessoas aqui estão para aprender comigo, psicanálise, filosofia e direito penal. Em termos políticos, eu tenho as minhas ideias, tanto a Constituição dos países democráticos como o Código Penal dos países democráticos permitem as minhas ideias. As pessoas não têm nada a ver com a minha vida pessoal e profissional. Se comportam dessa maneira, estão a ser polícias políticas, psicopatas digitais e ditadores em miniatura. À vontade. Quem dera que o Estado de Direito os apanhe primeiro. As pessoas é que sabem da vossa vida. Porque depois os seus preços moram assim já em São Paulo como para as favelas. Porque acham que têm cabedal para o pessoal das favelas. As pessoas não têm cabedal para o pessoal que vem das favelas. No caso de Portugal é a Amadora. Mas pronto, as pessoas querem brincar com fogo, brincam com fogo. Muita pequena. Efetivamente, a consideração de que a imputabilidade diminuída do agente o torna perigoso, quer para si, quer para a comunidade, não implica que a sua culpa seja maior ou que a pena a aplicar seja agravada. Mas antes que o mesmo seja declarado inimputável nos termos dos artigos 20, número 2 ou 20, número 3 do Código Penal, se verificados os pressupostos aí legalmente plasmados. E tínhamos ficado aqui. E depois, artigo 20 do Código Penal. Inimputabilidade em razão da anomalia psíquica, está em nota. Número 2. Pode ser declarado inimputável quem, por força de uma anomalia psíquica grave, não acidental e cujos efeitos não domina, sem que por isso possa ser censurado, porque no artigo 132 do Código Penal, o homicídio qualificado, é a especial sensibilidade e privacidade do acto, ou seja, o inimputável não pode ser censurado. Se a pessoa matou o pai ou a mãe, a sensibilidade é 100%. O inimputável, para não ser censurado, é muito difícil, porque um dos critérios da inimputabilidade é que não possa ser censurado. Mas se mata um pai ou uma mãe, ou um filho, ou um parceiro, estão a ver aqui a dificuldade da inimputabilidade de ser aplicada, porque se é um homicídio qualificado, diz já claramente na lei sem que por isso possa ser censurado. E aqui diz exatamente a mesma coisa. Peço desculpa, especial sensibilidade ou privacidade, e aqui diz que sem que por isso possa ser ser censurado. Tiver no momento da prática do facto, que é o crime, a capacidade para avaliar a licitude deste, ou seja, a consciência do ilícito, a capacidade de entender, com a jurisprudência italiana, como sabem, ou para se determinar, livre-arbítrio, de acordo com essa avaliação, sensivelmente dominio, ou seja, a capacidade de entender e de querer da jurisprudência italiana, está aqui. A comprovada incapacidade do 20 número 3, a comprovada incapacidade do agente para ser influenciado pelas penas, pode constituir índice da situação prevista no número anterior. Pinto Albuquerque, comentário do Código Penal, à luz da Constituição da República, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem. O professor Pinto Albuquerque já mudou, agora já é Direitos Humanos, passou do homem para os Direitos Humanos, teve que se adaptar ao mundo hoje. 2010, página 126. Muito rapidamente, não quero fazer um vídeo longo, porque não sei como é que isto está a bateria, mas só para vos dar aqui um apetite. Não veio o que é que os senhores não veem? Não veem os vídeos. A primeira parte é política, a segunda parte é tese de doutoramento, terceira parte é Código Penal. Querem falar de prisão perpétua comigo? Estudem Código Penal comigo, está bem? E depois vamos ver se os senhores, tem que ser punido assim. Nem o Salazar, que era uma besta, com polícia política, tinha prisão perpétua. Os senhores querem, eu fico, nem vou comentar. Os senhores parecem os malucos das redes sociais, mas quem é que são os senhores? Quem é que lhes encomendou o sermão para interferir na vida das pessoas dessa maneira? Os senhores não são Estado de Direito, os senhores não são procuradores, os senhores não são juízes de direito, os senhores não têm o direito de interferir na vida das pessoas. E com essa história da prisão perpétua estão a voltar atrás tremendamente. É a mesma coisa que nas redes sociais fazem com as pessoas de bem. Não podem fazer isso. É crime do Código Penal, é inconstitucional, estão a ferir tudo o que a civilização tem de bom. Os moralistas
são Inquisição. Tivemos isso nas cruzadas. É a fé é puta que os pariu. Matou-se milhões assim. Ah, pá. Ixi, gente estúpida, até mudou. Bom, tínhamos ficado na página 20 do Código Penal, vou concluir já, senão fica longo. A Lei Orgânica número 1/2015 de 8 de janeiro que aprova a primeira alteração ao regime do segredo de Estado. Estamos na introdução da terceira edição, do Código Penal, comentário do Código Penal do Professor Pinto Albuquerque, à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, sexta edição atualizada. O que é que vocês acham que o Professor Pinto Albuquerque faria se lhe mandasse os Códigos Penais e os Códigos Processuais Penais e o professor catedrático e juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos? Tudo para o caixote de lixo. Ficava a olhar para os senhores a rir-se? Não. A Lei Orgânica número 1/2015 de 8 de janeiro que aprova a primeira alteração ao regime do segredo de Estado, aprovado pela Lei Orgânica número 2/2014, 6 de agosto, e 35ª alteração ao Código Penal. 35ª. A Lei número 30 de 2015, de 22 de abril, que aprova a 36ª alteração ao Código Penal, por lapso designado 35ª, lembra-se que eu fiquei aqui, que ele está a corrigir o legislador. Sexta alteração à Lei número 13487, 16 de... não, fiquei aqui em baixo, tenho aqui uma setinha, peço desculpa. Fiquei na a Lei número 103, já tinha falado disto já. Pus aqui uma setinha para não me esquecer aqui. A Lei número 103 de 2015, de 24 de agosto, que aprova a 39ª, fiquei aqui exatamente, que aprova a 39ª alteração ao Código Penal, transpõe a Diretiva 2011-93 UE, União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, que cria o sistema de registro de identificação criminal de condenados pela prática de crimes contra a de autodeterminação sexual. Ou seja, os senhores não podem perseguir as pessoas pela sua sexualidade. Está na lei. E foi na 39ª alteração ao Código Penal, em 2015, a 24 de agosto, que transpôs uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 2011. Desde 2011, há 14 anos que isto está na lei, tanto na União Europeia como a partir de 2015 em Portugal. E os senhores querem voltar atrás? Por isso é que eu não sou nacionalista. Orgulhosamente sós, os generais até levam um tiro na cabeça porque discordam de nós, não é? Quero ver logo Oscar Carmona e Américo Tomás, os presidentes da República de Salazar, piavam baixinho, apesar de, segundo a Constituição de 83, poderem demiti-lo. Para concluirmos, cria o sistema de registro de identificação criminal de condenados pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual, de menor também, claro. Tanto as crianças como os adultos, obviamente. Primeira alteração à Lei nº 113 de 2009, 17 de setembro. Primeira alteração à Lei nº 67 de 98, 26 de outubro. E segunda alteração à Lei nº 37 de 2008, 16 de agosto. E vou pôr aqui a minha setinha, para não me esquecer. E ficamos aqui, na Lei nº 110 de 2015. Ficamos por aqui, já falamos